Pugipe Sokuki, Drola Pentir Sangue Dropacho. Singentante da Pazope Sangue, Copanto Paja Deite do Carpio, Najupagi, o Singentante da Pazope Sangue, Paja Deite do Carpio, Lirinho, Jupagi, Singentante da Pazope Sangue, Copanto Paja Deite do Carpio. Como que vocês estão? Tá tudo bem? Então, a gente está seguindo o nosso estudo das aspirações do Mahamudra. Tem esse texto aqui que vocês encontram no site do KPG. É um texto do terceiro Karmapa, Ranjung Dorje, que a gente tá estudando. Nós já vimos 11 instâncias. Tem um total de 25 instâncias, a gente já viu 11. Hoje nós veríamos a 12. Eu não tenho muita certeza se a gente chegou a ver a instância número 12 no nosso último encontro. Vocês se lembram? Ou se a gente só começou? Eu me lembro, ele não chegou na 12 não, Lama, só na 11. Na 11, né? Tá. É que a 11 e a 12 são muito parecidas, né? E alguns dos assuntos da 12 eu já acabei falando quando estava comentando a 11ª. Mas não tem problema, a gente vai começar por ela mesmo. Então, antes de mais nada, para a gente recapitular, na instância número 9, o que a gente tem nesse texto, né? O terceiro Karmapa, ele apresenta um programa do caminho até alcançar o despertar que sai de onde nós estamos agora até alcançar o estado do despertar. Então, ele fala sobre a reflexão sobre os 4 pensamentos incomensuráveis, né? O karma, a impermanência e a morte, a preciosa existência humana, os 6 reinos do Sansara. Ele fala que a gente passa por esse tipo de reflexões usando uma meditação mais analítica e de como que a gente deve fazer esse tipo de meditação, que é no começo, a gente são as 3 partes, né? Que é a primeira parte é a escuta. A gente escuta o ensinamento e registra esse ensinamento da melhor forma, o máximo de fidelidade que a gente conseguir obter, né? É a maneira que a gente tem de estudar os ensinamentos do caminho espiritual. Então, a gente primeiro escuta, aliás, depois a gente tem uma fase em que a gente reflete sobre esses ensinamentos, é a fase do estudo. Na fase do estudo, a fase que a gente reflete, que a gente analisa, que a gente tenta compreender esses ensinamentos e a gente conseguir ter uma compreensão mais clara. Na primeira fase do escutar, a gente tem que ter um registro exato do ensinamento, né? Isso o Dalai Lama comentava muito como método de treinamento dos tibetanos, que ele passa por decorar textos sagrados, né? E, aparentemente, pelo menos para a nossa cultura ocidental, isso é meio inútil, porque você decora, você não compreende nada, né? Assim, você não está explorando a parte da compreensão, você só está decorando. Mas ele diz da importância disso, que quando você decora o texto, ele fica na sua mente e ele é acessível para você a todo momento. Então, não é tudo. É a primeira parte, é você ter o ensinamento exato, né?
Então, você saber escutar bem, registrar bem as palavras na ordem exata que elas estão ditas e entender a que se refere esse ensinamento. Depois vem a fase de compreensão, que a gente vai compreender o que foi ensinado. E nisso você tem sempre a orientação dos instrutores, dos lamas e dos professores, que vão nos ajudar a ter uma compreensão do significado desse texto, o significado desse ensinamento. Então, tendo entendido esse significado dos ensinamentos, a gente vai para a fase seguinte, que é a fase da prática disso, que é a prática, principalmente para nós, a prática é a prática da meditação. Na prática da meditação, que são textos relacionados com a meditação, na prática da meditação, nós vamos buscar ter uma realização do que é esse ensinamento. Ele deixar de ser um ensinamento conceitual e passar a ser um entendimento, uma compreensão vivencial, né? Essas primeiras fases, elas são muito conceituais, elas utilizam a nossa mente, mais a mente conceitual. A fase da parte da meditação, a gente vai ter uma experiência que eu estou chamando de vivencial, né? A gente nos textos a gente vê muitas vezes em inglês a gente vê eles falarem realizar, a realização, não é? Essa realização que eu estou chamando de vivencial é quando isso passa a ser algo que você experimentou e você percebeu através da sua experimentação que é aquilo mesmo, né? Ou seja, é uma compreensão que vem de uma percepção que você tem dessa nova realidade, né? Você vê e aí por isso você sabe, né? Antes você o- opa, Thaís, tem que desligar o microfone. Antes você tinha um texto, uma ideia, palavras, né? Então, quando você ultrapassa essa questão das palavras, você experimenta em si mesmo, e aí você tem esse resultado pela sua experiência. Então, esse tipo de compreensão nunca se apaga, porque é algo que você alcançou, né? É um entendimento que você alcançou. Isso nunca se apaga. Então, ele fala sobre isso, que é sobre essas várias etapas, e depois ele entra no estudo sobre a mente. E a gente vê aqui, né, na estrofe número 9, é, ele diz o seguinte: todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente. Quanto à mente, não a mente. A essência da mente é vacuidade. Vazia, porém incessante, ela se manifesta. Examinando isso completamente, posso eu tomar uma decisão definitiva. Então, esses 4 primeiros versos, eles vão ser desdobrados e explicados nas instâncias seguintes. Então, o primeiro deles, todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente, a gente já viu no versículo, na instância número 10, quando ela diz: confundimos nossa experiência pessoal não existente como sendo um objeto, e pelo poder da ignorância confundimos a autocognição como sendo um eu. Essa fixação dualista nos tem vagar na esfera da existência sansárica. Possamos nós cortar a ignorância e a confusão em sua própria raiz. Isso nós já vimos bastante nos nossos encontros anteriores. O segundo versículo, quanto à mente, não à mente, nós vemos aqui na instância número 11, que é que nós vimos no nosso encontro passado. Não existente, já que até mesmo os vitoriosos não a veem. Não é existente, já que até os vitoriosos não a veem. Não é não existente, já que é a base do samsara e do nirvana. Isso não é uma contradição, mas sim o caminho do meio da unidade.
possamos nós realizar a natureza da mente livre de extremos. Isso, então, a gente já viu. Essa fase desse texto se refere ao que a gente chama o caminho da visão. As outras fases do começo do texto, a gente começa com a fase chamada de acumulação, onde a gente precisa acumular mérito e sabedoria na nossa prática do Dharma. Nós acumulamos mérito através das práticas, das atividades meritórias, de parar de realizar ações negativas que produzem karma negativo e sofrimento, e realizar todas as ações meritórias que a gente puder, que vai nos ajudar a acumular um karma positivo de méritos. Então, é importante a gente ter essa carga de méritos para nos ajudar a seguir o caminho. Porque se a gente não tem méritos, a gente encontra dificuldades. A gente tem dificuldades para encontrar um professor, a gente tem dificuldades para encontrar um texto, dificuldades para compreender um determinado texto, dificuldades para conseguir praticar. Então, é muito importante a gente fazer uma boa acumulação de méritos para que a gente tenha facilidades de encontrar o professor, de encontrar os textos, de encontrar momentos adequados para fazer a prática e de compreender a prática. Tudo isso depende dos nossos méritos, né? Por isso é importante a gente fazer essa fase de acumulação, né? Acumulação de méritos e de, entre aspas, sabedoria, né? O que se chama sabedoria, que a gente traduz muitas vezes como conhecimento transcendente, se refere à prática que a gente faz da meditação do chinê, quando a gente deixa a mente acalmar e a gente experimenta, para a gente poder experimentar o conhecimento transcendente que vem com a prajna, que é essa qualidade de investigação da mente, que no caso vai nos ajudar a ultrapassar a mente conceitual e tentar perceber as coisas de uma forma mais transcendente. Então a gente precisa fazer essa acumulação dessa experiência, desse insight sobre as coisas. A partir do momento que a gente fez isso bastante, a gente entra no chamado caminho da junção, que o texto já passou dele também. O caminho da junção é no caminho do praticante, acumulando méritos e fazendo a prática da meditação, buscando ter essa experiência na meditação, de ter um vislumbre dessa transcendência, a gente chega um momento onde a gente tem a visão da vacuidade da mente. Quando a gente tem essa visão pela primeira vez, que é uns segundos, né? Que é um instante que, de repente, que nos deixa impactados pela experiência, a gente tem essa experiência e a gente pensa, é isso que eles estavam que eles estavam, é disso que eles estavam falando. Então é isso, né? Então esse momento desse é isso começa o caminho da visão. E é sobre esse caminho da visão que o Karmapa tá falando aqui agora, quando ele fala sobre toda essa questão sobre a mente, essa compreensão de que todos os fenômenos externos são produzidos pela mente e que também os fenômenos internos que nós atribuímos ao eu são também aspectos da mente. Todos dois são aspectos da mente. Tanto o eu um aspecto da minha mente, quanto o outro é um aspecto da minha mente. Essa divisão entre eu e outro, ela é um equívoco, né? Isso é o que a gente já viu. Então, essa compreensão de que os fenômenos externos, a gente ter isso como uma experiência da gente, é o que a gente vai alcançar nesse caminho da visão. Ele vai falar que essa é a parte que ele está falando aqui agora. Depois a gente viu depois que a gente analisou
a falta de realidade dos fenômenos externos, ou seja, que os fenômenos externos nada mais são produzidos pela mente e existem dentro da mente, né? E a falta de realidade dos fenômenos internos, ou seja, que o eu a quem nós nos identificamos, ele é apenas um fenômeno da nossa mente, um fenômeno interno da nossa mente. Tendo essa compreensão da falta de existência concreta dos objetos externos, a falta de existência concreta dos objetos internos, nós concebemos, então, que em tudo o que existe é a mente. No segundo versículo, lá da Estância 9, a gente já vê um versículo nos alertando o seguinte: quanto à mente, não há mente. E sobre isso a gente tratou no nosso último encontro. O quê? A falta de existência concreta da mente. Então, a mente também não tem essa existência intrínseca concreta da forma como a gente vê. Então, nós vimos até um determinado ponto que a gente estava compreendendo que nós não podemos atribuir as qualidades classificatórias para a mente. A mente transcende todos os conceitos e todas as qualidades. Ela não é compreensível pela mente conceitual. Por isso que a gente fala que ela é apenas compreensível a partir quando a gente consegue transcender a mente conceitual. Essa mente conceitual, ela está muito baseada na linguagem, no texto e ela nas classificações, né? Então nós atribuímos palavras para os fenômenos e nos relacionamos com essas palavras. A gente coloca e a gente fala dessas palavras o tempo todo. A gente está aqui fazendo isso, né? Nós estamos tendo aqui está acontecendo um discurso com um monte de palavras. Essas palavras a gente tem uma convenção que faz com que a gente todos compreendam mais ou menos, né? Todos compreendam dão o mesmo significado para essas palavras. Isso não é exato, mas é bastante aproximado. Então, uma comunicação acontece. Eu tenho um conteúdo, eu coloco isso em palavras, eu passo esse conteúdo para vocês. Vocês recebem esse conteúdo de palavras, mas se vocês não ultrapassarem as palavras, isso vai continuar sendo só palavras. Então, falar sobre as coisas transcendentes através das palavras e dos conceitos praticamente impossível, né? Isso todos os mestres já nos alertaram, né? Falar sobre a vacuidade, falar sobre a mente, falar sobre a mente de Buda, falar sobre o estado de Buda é incompreensível para a nossa mente habitual, que é uma mente conceitual. Essa mente conceitual ela é muito boa para fazer relatórios, para poder fazer contas, para poder contar histórias e para uma imensa quantidade de fenômenos e de situações da nossa vida, principalmente da nossa vida cotidiana com as pessoas. Ela é muito útil, ela não é para ser eliminada, não é isso. Só que a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Ou seja, quando a gente quer compreender a mente, ela não serve para isso. E por que que ela não serve? Porque ela é toda cheia de caixinhas e de conceitos e de ideias, né? Ela tem um monte de ideias pré-concebidas que fazem com que a nossa mente tenha uma visão do universo das coisas e essa visão ela é sempre um equívoco, porque a gente não vê as coisas exatamente como elas são. Isso só com a mente transcendente que a gente consegue ver, entende? Então a gente viu no nosso último encontro que
é inútil a gente tentar ter uma compreensão da mente a partir da nossa mente conceitual, porque ela não é capaz de fazer isso. E é por isso que a todos os termos que a gente atribui à mente, eles acabam sendo falsos, né? E aqui a gente entra na instância 12, né? Você diz, aqui diz, nada pode indicá-la dizendo é isso. Nada pode indicá-la, indicar o quê? Indicar a mente. Nada pode indicar a mente dizendo a mente é isso. Ninguém pode limitá-la dizendo não é isso. Ninguém pode limitar a mente dizendo a mente não é isso, né? Vocês entendem que quando você coloca um não é isso, você coloca uma limitação. A partir daqui, não se refere mais à mente. A mente é até aqui. Então, a partir daqui, não. Então, não é isso. Isso daqui não faz parte da mente. Ora, a gente sabe pela mente de Buda, isso são mais a gente sabe conceitualmente, né? Mas tudo bem. Mesmo conceitualmente, a gente sabe que a mente de Buda está em absolutamente toda parte. Não existe nenhum lugar onde não exista a mente de Buda. Então, exatamente por isso, ninguém pode limitar a mente dizendo não é isso, porque nisso que a gente está dizendo que não é, também tem ali, também é. Aí ele segue. A natureza essencial do Dharma é não composta. Quando ele fala a natureza essencial do Dharma, ele está falando aqui o Dharmata. É isso, o Dharmata. A natureza essencial do Dharma, daqui não, pode dar uma ideia falsa. Ele não está falando do que a gente chama de Dharma e não está falando das coisas. Ele está falando aqui do Dharmakaya, né? Então, a natureza essencial do Dharma é o Dharmakaya do Buda, certo? Isso que a gente chama de o Dharmata, o campo onde as coisas são do jeito como elas são. Então, ele está dizendo que o Dharmakaya é não composto. O que ele quer dizer com não composto? Todos os fenômenos compostos, eles são formados pela reunião de causas e de condições. Daí surgem os fenômenos. Então, todos os fenômenos da manifestação, todos os fenômenos do samsara, são fenômenos compostos. E esses fenômenos compostos têm uma duração. Eles surgem e eles desaparecem. Isso é como nós percebemos a partir da verdade relativa, da experiência da verdade relativa. Nós vemos os fenômenos surgirem a partir da reunião de causas e condições e eles desaparecem quando essas causas e condições já não estão mais presentes na intensidade, na proporção que deram origem ao fenômeno. Então, eles dependem de algo externo para que eles possam ter o seu momento, a sua duração, dessa sua existência, né? E ele diz que o Dharmakaya ele não é composto, ele não depende de causas e condições. Ele é não nascido, né? Depender de causas e condições implica em um momento em que as coisas começam a ser, né? Antes as coisas, um determinado fenômeno, antes não existe esse fenômeno, ele não é. A partir do momento que as causas e condições se encontram, o fenômeno aparece. Então, esse aparecimento do fenômeno é o nascimento do fenômeno. Quando as causas e as condições se esgotam ou modificam de alguma forma, o fenômeno não tem mais como manter a sua existência, porque ele já carece dos elementos causais ou condicionais
que permitem a existência dele. Então, o fenômeno desaparece, o fenômeno morre. Então, os fenômenos nascem e morrem, surgem e desaparecem. Isso é da natureza dos fenômenos, né? Que são produzidos pela reunião de causas e condições. Nisso não acontece com o Dharmakaya. O Dharmakaya não depende de nenhuma causa. Não existe uma causa do Dharmakaya, nem existe condições em que ele aconteça. Ele existe desde sempre, né? Existir é uma palavra horrível, né? Mas é a palavra que a gente pode utilizar aqui, né? O Dharmakaya, ele é desde sempre. Não tem nascimento e não tem fim. E da mesma forma, ele abrange todo o universo, não só todo o universo, mas todos os universos. Onde há espaço, está presente a mente de Buda. Então, é isso que ele quer dizer. A natureza essencial do Dharma é não composta. Ela é única, ela é íntegra. Transcende ao intelecto. Esse é o quarto ponto em que ele tá falando sobre da mente, né? Transcende ao intelecto porque ele é inapreensível pela nossa mente intelectual, que é a mente convencional condicionada. Possa eu determinar com certeza o sentido último. Vamos ver aqui o que a gente tem sobre esse trecho. Não fabricando desafio, entendeu? Aqui na tradução em inglês, ele coloca que o Dharmata desafia o intelecto, né? É uma outra forma de dizer. Aqui ele fala transcende, na nossa tradução diz que transcende o intelecto. Mas eu gosto desse termo desafia, porque também ele é incompreensível pelo intelecto, então dá um pouco de sentido também. Ele é o limite perfeito e último, né? Então, aqui o Taisito Rinpoche, ele comenta que o sentido desse verso tem muito a ver com a sessão anterior, né? Que na sessão anterior a gente foi abandonando os conceitos dualistas que a gente aplicava à mente, né? Então, foi vendo que a mente era livre desses extremos dualistas. E a mente pode ser referida com uma infinidade de nomes sonoros. Eu gostei dessa forma como ele cita aqui, né? Nomes sonoros. Então, a gente pode falar sobre a mente utilizando nomes sonoros e extremamente vagos, né? Então, por exemplo, você pode dizer vacuidade, chamar a mente de vacuidade, a não nascida, a unificação, o yoga último, o supremo, né? Aquela que nasce junto com todos, junto com é, basicamente aqui é no sentido de não nascido, né? A grande bem-aventurança e assim por diante. No entanto, mesmo que digamos que esses que essas coisas são a natureza da mente, a, essa natureza da mente não pode ser representada por nenhuma desses termos. Por quê? Porque esses termos eles são insuficientes. Para a gente, assim, são coisas, a forma como a gente melhor consegue descrever com palavras a mente, certo?
mas essas palavras são palavras vazias. E quando a gente aplica elas para a mente, a gente é quase que uma blasfêmia, né? Porque a mente é muito mais do que isso. Quando eu digo que a mente é o supremo, é, eu posso entender, né, na minha visão assim daqui da minha mente conceitual, que isso significa uma grande coisa, mas para a mente mesmo, ela vai dizer, mas o Supremo significa o quê? Né? O que que é o Supremo? Essa noção de que maior ou menor, melhor ou pior, são conceitos dualistas. Né? Para a mente, que transcende esses conceitos, essas coisas não fazem sentido. A mente não está longe ou perto, ela não é grande ou pequena, isso não faz sentido para ela. Ela não é a suprema ou a ínfima, não é a melhor ou a pior. Todas essas palavras, elas caem no chão, elas não colam na mente. Quando a gente atribui isso como qualidades da mente, isso se destaca e desaba, porque não tem esse poder, né? E mesmo quando a gente fala em vacuidade, ou suprema bem-aventurança, ou estado desperto, são termos que são bastante próximos do que é a verdadeira natureza da mente. Mesmo esse termo, verdadeira natureza da mente, ele é um termo que está muito próximo dessa coisa indefinível que nós estamos dando o nome de mente ou de verdadeira natureza da mente, ou de Dharmata, Dharmakaya, mente de Buda, Tathagata, todos esses nomes, eles, todos eles são aceitos porque eles nos ajudam a olhar para, mas todos eles são o nosso dedo, não são a coisa em si. Eles são um caminho para que a gente consiga vislumbrar ou encontrar esse algo que a gente aqui está chamando de verdadeira natureza da mente. Isso que é importante a gente estar atento, que nenhuma palavra é capaz de descrever esse essa coisa, esse aquilo, né? Não é possível que a própria natureza da mente diminua ou mude. Ela não pode ser apontada e descrita. Ela não pode, a gente não tem como dizer é isso para ela. A mente é isso. E a gente não pode dizer que a mente não é alguma coisa, porque isso não faz o menor sentido. Já que a mente ela abrange a totalidade da totalidade das coisas, a totalidade dos universos, não existe nada que não seja a mente. Não existe. Todos os conceitos e todos os fenômenos existem dentro da mente, por assim dizer, e eles são aspectos da mente, e eles existem dentro da mente. Então, eles não têm uma existência própria, eles não podem ser separados da mente. Se eles pudessem ser destacados da mente, a mente iria parar num determinado ponto e aí ia começar esse outro fenômeno. Isso é impossível. Então, todos eles existem dentro da mente e não são capazes de expressar, de qualificar a mente. A única coisa, fenômeno, o único processo que seja, o único algo que é capaz de realmente qualificar a mente
vai ter a natureza exata da mente. Então, é a mente. A única coisa capaz de atribuir uma qualidade à mente é a própria mente. Entende? Porque vai ser para poder ter essa cola e poder realmente dizer ser exata, né? Apenas a mente é capaz de fazer isso. Então, nada mais é capaz de ser atribuído como uma qualidade para a nossa compreensão da mente. Então, a mente é incompreensível para nós que estamos nesse limite das palavras. Mas isso não é um problema, isso é até um alívio, porque quando a gente transcende a mente conceitual, a gente está em plenamente tal como ela é, né? E a transcendência da mente conceitual é algo que acontece, que é possível acontecer e que não é difícil, não é complicado. Isso é algo que a gente consegue alcançar com a prática da meditação. Todo esse ensinamento aqui é no sentido de mostrar para a gente o que a gente não deve fazer. A gente não deve refletir sobre, analisar, questionar e estar trabalhando conceitualmente com essas coisas que a gente não vai chegar na experiência da mente. A gente tem que fazer essa nossa mente que pensa e que reflete, que analisa as coisas, a gente tem que fazer ela quietar, a gente tem que fazer ela silenciar um pouco, porque ela produz um falatório infinito, né? E está sempre extremamente cansativo, né? Quando a nossa mente silencia, para de ficar falando, comentando, criticando, dividindo, conceituando as coisas, separando as coisas, classificando. Quando ela para de fazer isso, então a gente mantém um silêncio, uma tranquilidade, onde a gente é possível que a gente então experimente aquela essa natureza, essa qualidade, experimente essa mente mesmo, né? Como ela é, que nunca teve ausente, ela sempre esteve presente na nossa frente, né? E presente dentro de nós, né? Presente dentro da nossa própria mente, né? Que é aquilo, a coisa mais íntima que a gente imagina, né? Então a gente percebe que dentro da nossa própria mente, a mente tagarela, ela não deixa a gente enxergar a natureza da mente, é como se fosse um, um cardume de peixe passando o tempo todo, né? E quando a gente serena tudo, a gente percebe que a gente está dentro dessas águas tranquilas do oceano, né? E que lá, de vez em quando, aparece uma onda ou outra, mas que tudo isso é água, né? Aparentemente é um fenômeno externo, é uma onda, ela sobe, ela tem uma forma, tem cor, tem, né? Mas é só água. O tempo todo nunca deixou de ser água. Então, perceber que é da água da nossa mente, que essa nossa mente conceitual cria os pensamentos, as imagens, os conceitos e tudo, e cria um monte de formas, são formas de água. Todos esses objetos mentais são objetos de água. Então, compreender que isso não tem uma existência própria, isso né, é um, é um momento dali do movimento dessa água, né? E a gente, então, perceber que a gente nunca esteve separado dessa mente como ela é. Ela está o tempo todo, sempre esteve aí, e não é algo que a gente tenha que agarrar, que a gente precise produzir, que a gente precise conquistar, né? Não se conquista a mente.
de Buda, ela é a nossa natureza, né? Vamos seguir mais em frente aqui. Aí ele fala um pouco sobre essa questão de como se refuta alguns conceitos, que eu acho que não cabe bem para a gente, não vai nos ajudar muito aqui agora. Deixa eu ver o que mais que ele diz. Aqui ele fala o que é na realidade não dual, a mente, né? Não é construído mentalmente. E em resposta a Manjushri, quando ele pergunta sobre a realidade, o filho do vitorioso permaneceu em silêncio. É interessante. Da mesma forma, a gente vai ver aqui a resposta de Tilopa para as perguntas conceituais de Naropa. Aqui, nessa estrofe 12, Bokha Rinpoche, ele fala: quando o Lama nos ensina sobre o grau último da mente, ele nos dá um certo número de indicações sobre o que ela é. Coração do despertar, consciência primordial, grande beatitude. Essas são palavras do Buda e também os lamas também as transmitem. Mas nenhuma dessas expressões pode verdadeiramente descrever o modo de ser da mente, uma vez que ela não participa do universo de temático dos conceitos. Nenhuma palavra pode designá-la verdadeiramente, nenhum exemplo pode ilustrá-la. E aí a gente vai o tempo todo utilizar palavras, utilizar imagens para poder nos ajudar a nos aproximar dessa é, dessa experiência da mente. As expressões empregadas para falar dela em termos positivos não fazem senão a título de aproximação. Por isso é dito que não se pode dizer que a mente é isto. Às vezes, no lugar de uma apresentação positiva, os ensinamentos utilizam expressões negativas. Então, a gente vai dizer que ela é sem nascimento, sem morte, sem cor, sem forma, sem dimensão, etc. Então, aqui a gente está dizendo tudo que a mente não é, né? Todas as qualidades que a mente não tem. Mas essas negações também, tanto quanto as outras afirmações, elas também não são capazes de definir a mente. Porque você não pode dizer que a mente não é isso. Você não pode dizer a mente é sem dimensão, né? A mente é sem dimensão. Você não pode dizer que a mente é sem dimensão também, que a mente é sem forma. Eu não posso dizer que a mente tem uma forma, mas também não posso dizer que a mente é sem forma. A forma faz parte da mente. A dimensão faz parte da mente. São conceitos produzidos pela mente. Os conceitos estão dentro da mente, né? Então, a mente engloba todos os conceitos que a gente pode conceber estão dentro da mente. Então, está tudo dentro dela, né? Por isso a gente, mas ela transcende todos eles, certo? E dizer que a mente é uma coisa ou é outra é tentar reduzir a mente a uma coisa tão ínfima que ela perde a capacidade de representar a mente, né? Por isso que a gente não pode atribuir qualidades a ela, né? O absoluto da mente está acima da apreensão dual criada pelo mental. Aqui o mental que ele está falando é essa mente conceitual. Ela é não composta, o que quer dizer que ela não é o resultado de causas e condições. Tudo isso a gente já viu.
Não obstante, somos nós mesmos prisioneiros dos limites que nos impõem o funcionamento dual do intelecto e não podemos fazer abstração disso. Ou seja, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. E nós vivemos sob o domínio dessa mente condicionada, dessa mente dualista e condicionada. Então, para poder ultrapassar isso, tem um esforço que precisa ser feito para poder ultrapassar isso. Mas a gente tem que reconhecer isso, né? Reconhecer que essa característica da nossa mente, ela não é esse é o ponto. Ela não é uma coisa definitiva. Eu não posso falar assim, a minha mente é assim e pronto. Então não vai rolar, né? Não, não posso dizer isso. Eu tenho que entender que, neste momento, eu estou sob o domínio dessa forma de processo mental que é dualista, que é conceitual, e por isso é muito difícil eu ter uma compreensão mais transcendente do que é esse fenômeno. Eu tenho que reconhecer para que eu consiga ultrapassar isso. Se eu não reconheço, eu fico preso à mente conceitual e fico achando que eu tive altos insights e altas coisas e não tive nada, não passaram de conceitos. Então, reconhecer, perceber a forma de funcionamento da nossa mente conceitual, perceber esses conceitos, perceber que para a gente poder ter essa experiência, ela não vai poder ser é, colocada em palavras e definida em palavras e comunicada para ninguém, né? Isso sim é um caminho para a gente poder fazer essa transcendência dessa dualidade, né? Somos, pois, dependentes, por nossa compreensão, do que se exprime em termos de dualidade, seja a palavra do Buda, do Lama, ou nossa própria reflexão. As palavras se situam na dualidade, mas temos necessidade delas para estudar, para aprender e a meditar. A meditação conduzirá em seguida à realização do modo de ser, a consciência primordial autoconsciente que está acima das palavras, dos conceitos e dos objetos. O que ele está dizendo aqui? A meditação vai nos proporcionar a possibilidade de realizar o modo de ser. Realizar o modo de ser é ter essa experiência do que é a mente. É isso que é realizar o modo de ser da mente. Não é um conceito, não vai ser um conceito, vai ser uma certeza que surge de uma experiência. Não é uma certeza construída pelo intelecto. Ah, então deve ser assim, realmente, né? Não. É uma certeza porque você fala, eu vi, eu sei, é assim, eu experimentei, eu sei que é assim, né? Não tem como alguém me dizer que não é, porque é uma experiência minha, eu vivenciei isso, né? Então, essa realidade não se apaga. As outras realidades conceituais, alguém pode trazer um argumento e mudar aquilo. Mas uma coisa que é vivencial, ninguém pode chegar para você e dizer, não, não é isso, você não viveu isso, né? Não é verdade. Não tem como, né? Esse grau último da realidade autêntica é inexprimível. Manjushri pediu uma vez ao Buda para expor o absoluto clara e verdadeiramente. O Buda se contentou em permanecer em silêncio. Qualquer outra resposta teria sido parcial ou aproximativa. Olha que interessante. Quando Manjushri pergunta, Buda, me diga, ensine, qual é a natureza dessa qual é, explique a natureza dessa natureza absoluta da mente.
O Buda respondeu, mas ele vai usar palavra para responder? Ele não pode usar palavras para responder. Por isso ele respondeu em silêncio. O silêncio do Buda, que a gente interpreta como uma recusa em dar uma resposta, não é uma recusa em dar uma resposta, é dar a resposta mais exata possível. Só o silêncio pode transmitir o que é a natureza da mente. E olha que esse silêncio que eu estou falando é mais uma palavra, é mais um conceito. Mas o silêncio do Buda não, porque o Buda não chegou para ele e falou o silêncio, não falou isso. Ele simplesmente ficou em silêncio, certo? Então, ele ensinou a Manjushri dessa forma. Manjushri compreendeu o ensinamento do Buda, compreendendo todo o tudo que esse silêncio podia conter em termos de sentidos, né? É um silêncio cheio de sentidos. Da mesma maneira, a gente vai ter a experiência de Naropa com Tilopa, que é o que o Khenpo Donyo ele descreve aqui. Esse trecho que fala de Manjushri, né, e da resposta do Buda, isso o Taisito Rinpoche também coloca no texto dele, né? Eu acho que assim foi também utilizado. Acho que esse texto do Taisito Rinpoche foi também utilizado como referências pelo Bokai Rinpoche, porque com certeza ele estudou esse texto, né? Então, mas aqui o Khenpo Donyo fala sobre Tilopa, que também essa passagem do Tilopa e do Naropa também está presente, é citada pelo Taisito Rinpoche. O Naropa, ele era um erudito da Universidade de Nalanda, então ele estava com a mente muito fortemente impregnada do modo de funcionamento científico da mente, analítico e reflexivo, né, com um intelecto bastante agudo, e isso impedia que o Tilopa pudesse ensiná-lo de alguma forma. Por quê? Ele não conseguia. Sempre que o Tilopa ia tentar ensiná-lo, a mente conceitual do Naropa era tão aguda que ela era impermeável, né? É, ele só conseguia pegar o ensinamento dessa forma conceitual e até o último nível ali, o nível mais perfeito, que é insuficiente. Então, a mente do Naropa, apesar de ser muito treinada e etc., ela estava tão habituada nesse modo de funcionamento que ela não era possível, ele não tinha, ele não conseguia ultrapassar isso. Foi por isso que ele foi procurar o Tilopa, porque ele via que ele tinha o texto, ele entendia as palavras, entendia o sentido das palavras, mas ele não conseguia entender o que aquilo significava, porque era incompreensível, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, quando o Tilopa vai falar para ele sobre instruções depois de 12 anos com o Tilopa, né? Quando ele vai dar instruções para o Naropa sobre a mente, o Tilopa aponta para o céu e ele diz:
Essa é a consciência primordial autoconsciente. Ela não pode ser expressa por palavras, nem pode ser concebida pelo pensamento. Eu mesmo, Tilopa, não tenho nada para lhe mostrar. Então ele aponta para o céu. Essa imagem do céu sempre foi uma imagem utilizada pelos Budas e pelos grandes mestres é, para poder falar sobre a mente, porque o máximo que a gente pode conceber sobre imagem para a mente é a imagem do espaço, né? O máximo que a gente pode entender assim mais próximo possível do que é a mente é a imagem do espaço, né? Então, quando ele aponta para o céu, aponta para o espaço, ele está dizendo é algo assim, mas eu não posso colocar isso em palavras e nem em símbolos. Os símbolos não são suficientes, né? E mas aí nesse momento, então, o Naropa ele tem um vislumbre, né? Que é uma que a gente chama de uma primeira realização, né? Compreensão do que é a vacuidade, no caso do que é a mente. E nesse momento, então, o Tilopa dá os 3 golpes de sandália na cabeça do Naropa e depois os 3 golpes no coração e o Naropa se desmaia, né? Quando ele recobra a consciência, ele realizou o Mahamudra. E ele cita, o Taisito Rinpoche, ele cita que diversos mestres, né, tiveram a realização do Mahamudra numa situação semelhante, que não foi por uma compreensão, por uma fruto de um processo conceitual. Existe uma situação, um exemplo que fala sobre um monge, mas isso é uma história do Zen budismo, né? Um monge que não conseguia ultrapassar esses limites através da meditação, e aí o mestre falou para ele: para de meditar, sai daqui do templo, vai varrer o quintal, né? E ele foi, saiu, começou a varrer o quintal, e nesse momento ele varreu uma pedrinha, essa pedrinha voou e bateu num vaso. E quando bateu no vaso, ela fez um barulho, né? Quando ele ouviu esse barulho, a, ele realizou o quê? O Mahamudra, a natureza da mente, né? O próprio Ananda, quando ele quando estavam fazendo o primeiro concílio em que para poder definir as palavras, esses ensinamentos do Buda, só os arhats podiam estar presentes, né? E o Ananda não era um arhat ainda. E eles falam, mas como? Você ficou tanto tempo junto com o Buda e não se tornou um arhat? E o Ananda dizia, não, eu não podia me tornar um arhat, que se eu me tornasse arhat, eu não poderia, pelo fato de ser um arhat, eu não poderia servir o Buda. Então, eu tinha que continuar antes, né? Eu tive que adiar essa realização para que eu pudesse cumprir a minha tarefa de estar com o Buda até o fim, né? Então, nesse ponto é que eles dizem, então, você não pode participar aqui da assembleia. Aqui só tem arhats, né? Você vai embora. Vai, medita, realiza o estado, no caso, o estado de arhat, então, e depois você volta aqui. E o Ananda saiu, voltou e ficou meditando, 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 e nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. No final ele estava exausto, né? Aí ele não aguentou mais, ele resolveu descansar. E aí, quando ele deitou para descansar, mas no momento que a cabeça dele se aproximou do travesseiro, antes de encostar no travesseiro, ele realizou o estado de arhat, né? Então, foi justamente essas são situações que não são situações de procedimentos mentais, de análises, de conceitos,
ou de mesmo uma realização feita da meditação, isso acontece de formas bastante... essas experiências dessa realização acontecem de formas Imprevisíveis? imprevisíveis. E pela graça do mestre, né? A graça do guru que concede essa experiência. Não todas as vezes, né? Mas assim, uma grande parte das vezes que a gente vê dos relatos, né? Como a gente tem o próprio relato também do Yogananda, que também o mestre dele deu um soco no coração dele e ele teve, então, o samadhi, de ter a realização do que era a mente, né? Abrangendo a totalidade do universo, que ele via dentro da mente dele todos os mundos girando, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha consciência de cada minúscula folha de grama. Todas as pequenas folhas de grama, ele tinha consciência, a consciência dele estava em cada uma delas, tanto no micro quanto no macro, né? Porque essa é a realização da mente em toda a sua extensão, né, por assim dizer. E também vários outros mestres também tiveram experiências bastante peculiares, né, em que eles alcançaram essa realização. O próprio Tilopa, ele alcançou essa realização da mente enquanto moía gergelim para poder produzir óleo, né? O nome dele, Tilopa, Tilo, significa gergelim. Então, enquanto ele estava ali moendo gergelim, num determinado momento, ele teve essa realização, né? Que alcançou o Mahamudra. Porque também o Tilopa estava meditando numa caverna e não conseguia avançar na sua prática, ela chegava até um determinado ponto, e as Dakinis que o visitavam explicaram para ele: olha, você tem um orgulho, tem formações kármicas de orgulho muito fortes, porque foram várias vidas que você foi rei, e isso, a sua mente está muito impregnada com essas formações kármicas, né? Você precisa fazer alguma coisa para cortar elas. E aí elas mandaram que ele fosse procurar uma cortesã num outro lado da Índia e para trabalhar como escravo dela, produzindo gergelim, produzindo óleo de gergelim. Então ele vai para lá e fica fazendo esse trabalho, né? Uma função bastante subalterna e, e completamente apagado, e isso é que vai esgotando todas essas formações kármicas de orgulho que ele possuía, e quando isso conseguiu se limpar o suficiente, ele pôde ter, então, a realização. Mas ok, eu acho que a gente terminou aqui. Hoje foi um tempo mais curto, né? Porque a gente ficou sem um tempo sem conseguir é, começar a reunião. Eu queria chegar logo no terminar também o 13. Vai ficar para o nosso próximo encontro. O 13 é muito rapidinho. Mas a gente dá para começar fazer ele e já passar para o 14 em seguida. E assim terminar essa parte e assim terminar essa parte do caminho da visão. Porque em seguida, a partir da estrofe número 15,
ele começa a seguir o caminho da meditação, que é o caminho da visão acontece na primeira terra de Bodhisattva, é quando a gente tem o caminho da visão. A partir da segunda terra de Bodhisattva, a gente segue o caminho da meditação, que é o quarto caminho, que vai atravessar as várias terras de Bodhisattva até chegar aos limites do estado de Buda. Então, ele está falando aqui também sobre esses vários momentos diferentes desse caminho, né? Mas, tudo bem, podemos encerrar. Como é que vocês estão? Oi, Lama. Eu tenho uma dúvida. Diga, Geraldo. Vamos lá. Tudo que a gente vê e percebe é criação da mente, é isso? Uhum. Mas é da nossa mente, da mente de Buda, de uma mente coletiva, porque eu fiquei na dúvida. Tudo que existe, inclusive todas as ciências, né, da natureza, tudo que a gente percebe como conhecimento, é criação da nossa própria mente? Seria isso ou não? E o que é a nossa própria mente? É, é, É a aí mente de mistura com Buda. eu, né? É, A mente de Buda. é. Então é de um poder muito grande a mente, né? Criar uma realidade tão complexa, tão intrincada, né? Sim. Aí eu gosto Quando muito de você vê, astronomia. Eu fico olhando o universo, aí eu digo a complexidade do universo, até das ciências do homem, né? Então é uma mente extremamente poderosa. sim, exatamente. A, É quando a a dúvida gente era essa, tem né? a experiência do Yogananda, por exemplo, que dentro da mente dele todos os mundos giravam e circulavam e avançavam. Ou seja, a mente dele era maior, abrangia tudo isso. E todos esses planetas e sóis e estrelas eram um produto da mente, né? Dessa É mente, né? incrível, Que é a nossa mente, né? É uma é mente impressionante. coletiva. Coletivo é um termo, individual e coletivo. É, de novo, uma dualidade. A gente não pode dizer que a mente é individual. A gente também não pode dizer que ela é coletiva, porque individual e coletivo são conceitos. E ela está além desses conceitos, né? Para a mente, esses termos individual e coletivo não fazem o menor sentido. Mas a gente está tão apegado ao nosso eu que a gente quer uma mente individual nossa, propriedade nossa, né? Mas ela não é assim, ela é muito mais do que isso, né? E a consciência, ela é a própria mente, ela faz parte da mente. Essa consciência do que nós somos, esse eu nosso, E a assim, que nos consciência, reconhecemos como pessoa. a consciência ela aparece já num estado de perturbação da mente, né? Mas não dá para a gente trabalhar isso agora aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai acabar falando, a gente vai falar sobre os 12 elos interdependentes, que é na formação dos fenômenos e tal, e aí a gente vai poder falar sobre a consciência e vai ficar mais claro. Tá ótimo. Muito obrigado. Beleza? Beleza. Estou feliz de ver o João Paulo aqui e o Gregor Fradiordi, que eu não conheço, não conheço. Salve, Lama. Olá, é a Vicky. É porque. Boa noite. É Ah, porque eu entrei no com o e-mail do meu irmão. ah. Então tá explicado. Bom Liga te ver essa também. câmera, João Paulo, pra gente te ver. Não, não se, Jamais. não se- não se pede isso, né? Tô com Bom, saudade. então, um Hoje, bom fim de realmente. semana para todos vocês. A gente volta a se encontrar de novo na próxima sexta-feira, ok? Gratidão, bom feriado a todos.
Quer dizer, final de semana, né? É, fim de semana agora. Gratidão, Lama. Obrigada, Lama. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Gra- todos. Boa Gratidão a noite, todos. Lamalá. Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigada, Tastele. Acho que